Paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar nossa leitura. Livro de Salmos. Hoje os capítulos 101, 102, 103, 104, 105 e 106. Amém? Vamos lá? Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. Serei honesto em tudo o que fizer. Quando virás, para te encontrares comigo, viverei uma vida correta na minha casa, e não deixarei que entre nela nenhum mal. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus, e não tomarei parte nos seus pecados. Afastarei de mim pensamentos desonestos, e não terei nada a ver com a maldade. Destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas, e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. Aprovarei os que são fiéis a Deus, e não deixarei que morem no meu palácio. Aqueles que vivem uma vida correta poderão trabalhar para mim. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio, nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Cada dia destruirei os maus da nossa terra, e expulsarei da cidade do Senhor todos os que praticam o mal. Capítulo 102. Ó Senhor, ouve a minha oração, e escuta o meu grito, pedindo socorro. Não te escondas de mim quando estou aflito. Ouve-me quando eu chamar, e responde-me depressa. A minha vida está desaparecendo como fumaça, e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Estou acabado como a grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto, sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro em lugares desertos, e como uma coruja numa casa abandonada. Não consigo dormir. Sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo. Aqueles que zombam de mim usam meu nome para rogar pragas. Por causa da tua ira e do teu furor, as cinzas são a minha comida, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Tu me pegaste e me jogaste fora. A minha vida é como as sombras ao anoitecer. Vou secando como capim. Mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Já é a hora de teres compaixão dela. A hora certa já chegou. Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. As nações temerão o Senhor. Todos os reinos do mundo temerão o seu poder. Quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, ele mostrará a sua glória. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam que o Senhor Deus fez e para que o louvem. Aqueles que ainda vão nascer. Do seu lugar santo, nas alturas, o Senhor olhou do céu, ele olhou para a terra, a fim de ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os que tinham sido condenados à morte. Por isso, o Senhor Deus será louvado em Jerusalém, e a sua fama será anunciada ali, quando as nações e os reinos se reunirem para adorá-lo. Ainda sou moço, mas Deus me tirou as forças e encurtou a minha vida. Ó meu Deus, tu que vives para sempre, não me leves agora antes que eu envelheça. No começo, criastes a terra, e com as tuas próprias mãos fizeste o céu. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. A terra e o céu se gastarão como roupas. Tu os trocarás como se troca de roupa, e eles serão jogados fora, mas tu serás sempre os mesmos. A tua vida não tem fim. Os nossos filhos viverão em segurança, e os teus descendentes serão sempre a tua proteção. Capítulo 103. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu te louve, o Santo Deus, com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor, que eu não esqueça nenhuma das tuas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente, é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê.
Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pai a filhos, para aqueles que guardam a sua aliança, obedecem fielmente os seus mandamentos. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Louvem ao Senhor fortes e poderosos anjos, que ouvem o que lhe diz, que obedecem aos seus mandamentos. Louvem ao Senhor todos os anjos do céu, todos os servos que fazem a sua vontade. Louvem ao Senhor todas as suas criaturas, em todo lugar onde ele reina. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Capítulo 104. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso! Estás vestido de majestade e de glória, e te cobre de luz, estendes os céus como se fosse uma barraca, e constrói a tua casa sobre as águas lá de cima. Usa as nuvens como teu carro de guerra, e voas nas asas do vento. Fazes com que os ventos sejam os teus mensageiros, e com que os relâmpagos sejam os teus servidores. Tu puseste a terra bem firme sobre os teus alicerces, e assim ela nunca será abalada. Cobrisse a terra com o oceano profundo, e como se ela fosse uma capa, e as águas ficam em cima das montanhas. Porém, quando repreendeste as águas, elas fugiram. Quando ouviram o teu grito de comando, saíram correndo. As águas correm pelos montes e descem para os vales, indo para o lugar que preparaste para eles. Tu puseste um limite para as águas, a fim de que não cobrisse de novo a terra. Tu fazes surgir nascente nos vales, e os rios correm entre os montes. Da sua água bebem todos os animais selvagens, com ela os jumentos selvagens mata a sede. Nas margens dos rios, os pássaros fazem os seus ninhos e cantam entre os galhos das árvores. Do céu tu envias chuvas para os montes, e a terra fica cheia das tuas bênçãos. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho que deixa a gente feliz, o azeite que alegra, o pão que dá forças. Muita chuva cai sobre as árvores de Deus, o Senhor, sobre os cedros que ele plantou nos montes Líbanos. Ali os pássaros fazem os seus ninhos e as cegonhas constroem as suas casas nos espinheiros. Os cabritos selvagens vivem nos altos das montanhas, e as lebres se escondem nos rochedos. Tu fizeste a lua para marcar os meses. O sol sabe a hora de se pôr. Tu fizeste a noite, e todos os animais selvagens saem quando escurece. Os leões novos rugem enquanto caçam, procurando a comida que Deus dá. Porém, quando o sol aparece, eles voltam e vão se deitar nas suas covas. Então as pessoas saem para o serviço e trabalham até a tarde. Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas, e foi com sabedoria que as fizestes. A terra está cheia das tuas criaturas. Ali está o mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. No mar passam navios, e nele brinca Leviatã, o monstro marinho que tu criaste. Todos esses animais dependem de ti, esperando que lhes dê alimento no tempo certo. Tu dá a comida, e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o seu rosto, fica com medo. Se cortas a respiração que lhe dás, eles morrem, e voltam ao pó de onde saíram. Porém, quando lhe dás o sopro de vida, eles nascem, e assim dás vida nova à terra. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre. Que ele se alegre com aquilo que ele fez. O Senhor olha para a terra, e ela treme. Toca nas montanhas, e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus, e que os maus deixem de existir. Que todo o meu ser te louve. Ó Senhor Deus. Aleluia. Capítulo 105. Agradeçam a Deus o Senhor. Anunciem a grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele. Falem dos seus atos maravilhosos, tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus. Vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus. Lembrem de tudo o que Deus tem feito. Lembre dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele sempre será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre. Ele fez uma aliança eterna naquela ocasião. Deus disse: Eu lhe darei a terra de Canaã,
e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida. Andavam de país em país, de reino em reino, mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse. E para protegê-los avisou reis. Ele disse: Não toquem nos meus servos que eu escolhi. Não maltratem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles e deixou o seu povo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que tinha dito, a palavra do Senhor. Deus provou que José estava certo. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. Ele o colocou como a mais alta autoridade daquela terra para governar o país inteiro. José recebeu poder para dar ordens aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Depois Jacó foi para o Egito e ficou morando naquela terra. O Senhor Deus fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e os tornou mais forte do que os seus inimigos. Ele fez com que os egípcios odiassem o seu povo e fez com que enganassem os israelitas, os servos de Deus. Então Deus enviou seu servo Moisés e também Arão, a quem havia escolhido. Eles fizeram milagres de Deus no Egito e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra, mas os egípcios não obedeceram às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs que invadiram até o palácio do rei. Deus deu ordem e moscas e piolhos encheram todo o país. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre a terra. Deus destruiu as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Ele deu ordem e vieram gafanhotos, tantos que nem podiam ser contados. Os gafanhotos comeram todas as plantas, todas as colheitas de trigo. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias dos egípcios. Matou aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Então Deus tirou os israelitas daquele país e levaram consigo prata e ouro. Todos eram fortes, cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo e fogo para guiá-lo durante a noite. Eles pediram e Deus mandou codornas, e do céu deu a eles pão bastante para matar a fome. E partiu uma rocha e jorrou água, que correu pelo deserto, como um rio, pois ele lembrou da sua santa promessa, feita a Abraão, seu servo. Assim Deus tirou o seu povo escolhido, e eles saíram de lá, cantando e gritando de alegria. Deus lhe deu as terras de outras nações e deixou que tomassem os campos delas, para que eles obedecessem às suas leis e guardassem os seus mandamentos. Aleluia. Capítulo 106. Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo, e quando o libertares, liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir, que eu tome parte na felicidade da tua mão, na alegria daquele que me pertence a ti. Nós temos sido maus e perversos, pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes ele havia mostrado o seu amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas para mostrar o teu grande poder, ele os salvou como havia prometido. O Senhor Deus deu ordem, o Mar Vermelho secou, e ele fez com que eles atravessassem, como se estivessem pisando em terra seca. Ele os livrou das mãos daquele que o odiavam e os salvou dos seus inimigos. As águas cobriram os seus inimigos. Não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a ele, mas logo esqueceram do que Deus tinha feito e agiram sem pensar o seu conselho. No deserto, eles deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então ele deu o que pediram, mas ele lhe mandou também uma doença terrível. Ali no seu acampamento, eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o sacerdote, dedicando ao Senhor o serviço. Então a terra se abriu e engoliu Datã. Abirão e sua família também foram engolidos. E fogo do céu desceu sobre eles e queimou toda aquela gente má. No monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali. Que coisas espantosas não fez no Mar Vermelho.
Depois Deus disse que destruíram os israelitas, porém Moisés e seu servo escolhido enfrentou Deus e não deixou que a sua ira o destruísse. Mais tarde, porque não acreditaram na promessa de Deus, eles não quiseram entrar em Canaã, na terra tão agradável. Eles ficaram com suas barracas se queixando e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então o Senhor lhes deu um aviso solene. Ele os faria morrer no deserto, espalharia os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morressem em países estrangeiros. Depois o povo de Deus se juntou no Monte Peor para adorar ao Deus Baal, e eles comeram da carne de sacrifícios oferecidos a Deus sem vida. Com as suas ações, eles fizeram com que Deus ficasse irado e foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias castigou o culpado e a doença acabou. Todos têm lembrado dessa boa ação de Finéias e as gerações futuras nunca esquecerão delas. Depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado, e quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele disse que coisas que não devia. Eles não mataram os pagãos como o Senhor Deus tinha mandado, mas casaram com aquela gente e imitaram seus costumes pagãos. O povo de Deus adorou ídolos e por causa disso foi destruído. Eles ofereceram os seus próprios filhos e filhas como sacrifícios a Deus pagãos. Mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas como sacrifícios aos ídolos de Canaã. E o país se tornou impuro por causa desse sangue. Fazendo coisas, eles se corromperam e foram infiéis a Deus. Então o Senhor ficou irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Ele os abandonou nas mãos dos pagãos, e esses o dominaram. Os israelitas foram maltratados pelos inimigos e ficaram debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra ele e se afundar ainda mais no pecado. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus o ouviu e se voltou para eles quando estavam aflitos. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Deus fez com que aqueles que o levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Ó Senhor Deus, liberta-nos, tira-nos do meio dos pagãos e leva-nos de volta para a nossa terra. Assim nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Deus. Louvemos o Senhor, ó Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e para sempre. Que todos os povos da terra digam amém. Aleluia. Amém, Jesus. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e que você fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.